Bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Quarta-feira, 7h30 da manhã, 27 de dezembro. O ano passou voando. Cá estamos para mais um Papo do Extra. Conversa gostosa, conversa descontraída sobre o extrajudicial. Você que trabalha em cartório, você que é escrevente, tabelião, substituto, titular, até mesmo advogado, esse é o seu ambiente para a gente aprender mais, conhecer do extrajudicial, conhecer das boas práticas notariais e registrais. Hoje a gente vai dar uma visão geral sobre tudo que aconteceu no ano de 2023. A professora Alice estará conosco. Você está com seu café aí? Já começa a curtir aqui a nossa live, apertar aqui nesse aviãozinho aqui para enviar para as pessoas que você acha que terão interesse nesse tema. Retrospectiva. Já vou fixar aqui o tema. Já vou fixar aqui o tema. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A professora Alice está chegando. E aí, como é que estão as coisas? Marcela, seja bem-vinda. Milene, Amarildo, Marco, sejam todos muito bem-vindos. Retrospectiva 2023. Os principais acontecimentos do extrajudicial. Fica por aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chamar a professora Alice. E aí, gente, tudo em paz por aí? Como foram de Natal? Vamos lá, professora Alice chegando. Vamos, vamos, tem muita coisa. Vou dar um overview aqui sobre tudo que aconteceu, tá? Alice, minha amiga. Bom dia. Bom dia! Sobrevivendo, Alice. Pois é, praticamente. Minha amiga, que correria, Jesus, eu ainda estou cansado. No Natal, eu dei uma descansada, mas não foi suficiente. Ainda tem muita coisa para fazer esse ano. E por aí também. Aqui também tá corrido, Davi. E você Final faz de ano no dois cartório não para, cartórios, né? né? A gente não para e fica realmente muita coisa para a última semana. Sim. Enfim. Você sabe, eu tô há 6 anos aqui em São Paulo. Eu vou para o 7º ano, né? E só um ano eu consegui ir para João Pessoa, na Paraíba, onde é a minha cidade natal, onde a minha família está. Porque realmente é muito corrido no final de ano. 3 meses em um só, no cartório. Bom dia, Eliseu, eu acho. Então, Bom realmente dia. é assustador, é assustador, assustador. Minha amiga, como sempre, o extrajudicial foi muito movimentado esse ano, né, Alice? A gente veio Bastante. surpreendido com alguma decisão, algum julgado, mas principalmente os provimentos do CNJ, acerca dos quais a gente precisa correr, estudar, se atualizar e pensar nos desdobramentos práticos, não é? Eu quero fazer uma chamada aqui, Alice. Você que está chegando aqui, compartilha essa live, aperta nesse aviãozinho aqui embaixo, printa a nossa tela para a gente repostar você. Mas eu quero trazer em ordem cronológica, Alice, a partir de janeiro desse ano, desde janeiro desse ano até hoje, o que aconteceu no extrajudicial, especialmente nos cartórios, no ano de 2023. Olha só, dia 5 de janeiro de 2023, nós fomos surpreendidos com a derrubada dos vetos presidenciais, especialmente no que diz respeito à necessidade de ata notarial para a adjudicação compulsória extrajudicial. A gente sabe que a 14382 trouxe a previsão de adjudicação compulsória extrajudicial. Mas naquela ocasião, em virtude do veto presidencial, opa, naquela ocasião, em virtude do veto presidencial, foi vetada a parte da ata.
E aí, em 5 de janeiro, houve a derrubada do veto presidencial. 5 de janeiro. Já no dia 1º de fevereiro, houve o provimento 139, que regulamentou o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, o Operador Nacional do Sistema de Registros Públicos, ONSERP, o Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro Civil de Pessoas Naturais, obviamente estou lendo aqui porque a gente fez uma listinha, e o Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. Instituiu o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais, RCPN, e o Operador Nacional de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas. Isso em fevereiro ainda, né? E aí correria as plataformas sendo ajustadas para que a gente pudesse hoje já desfrutar dessas consultas, desse acervo, dessa interligação nacional. Depois a gente volta ali, dando alguns destaques. Se você já quiser fazer alguma intervenção nessa minha primeira explanação, também fica à vontade. Essa questão do ANR, a gente já vê um avanço tecnológico muito grande nas serventias extrajudiciais, né, Davi? Então, hoje, praticamente, os cartórios têm um balcão eletrônico. E o ANR, ele vem para integrar mesmo todas as serventias e os serviços de forma eletrônica e já criar, acho que muito em breve, nós já vamos ter a escrituração toda de forma eletrônica. Porque hoje nós ainda fazemos a escrituração física, né? Nós imprimimos num livro, nós temos livros físicos, mas a implantação do ANR, com certeza, muito em breve nós vamos passar, igual nós passamos aquela escrituração física nos livros manuais, passamos depois para a escrituração de forma digitada, impressa, e muito em breve nós passaremos para um livro totalmente eletrônico. Então, o registro de imóveis já tem a plataforma dos registradores, o registro civil já tem a CRC, hoje os notários têm o e-notariado, as serventias extrajudiciais já têm as suas plataformas, e o ANR realmente veio para integrar tudo e criar um verdadeiro balcão eletrônico e trazer mais ferramentas tecnológicas para a gente começar a implantar o registro totalmente eletrônico. Perfeitamente, Alice, perfeitamente. E 2023 já começou com isso a todo vapor, não é? Hoje eu filmei aqui, virei a câmera para vocês. A gente pode fazer pesquisas de toda sorte, visualizações de matrícula, basta fazer um login na plataforma do SAEC, que é esse serviço eletrônico, né? Diversas formas de pesquisa, fazer pré-notações, né? Fazer pré-notações a fim de que haja o protocolo, enfim, o objetivo é interligar o serviço registral de todo o país, né? E aí, seguindo, em fevereiro, 22 de fevereiro, ainda que a ementa, não é, do provimento esteja assim, estabeleceu no âmbito do Poder Judiciário o programa de enfrentamento ao subregistro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. Instituiu a Semana Nacional do Registro Civil e deu outras providências. Foi um movimento de todos os registradores civis, né, Alice? Foi um programa desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para poder possibilitar aquelas pessoas vulneráveis, pessoas de ruas que não têm a documentação básica, Davi, solicitar de forma gratuita a sua certidão para qualquer cartório que estivesse no Brasil. Porque hoje os registros civis, eles também estão interligados na central do registro civil. Então, eu consigo hoje solicitar certidões para qualquer registrador. Mas nós não temos na CRC o módulo da gratuidade. Então, todo o serviço ali, ele é remunerado. Então, esse programa que o CNJ lançou, ele foi um programa desenvolvido... Foi um programa desenvolvido nas capitais. Então, o interior, ele só podia cumprir os pedidos. Então, eu não conseguia fazer os pedidos. Então, foi uma movimentação feita nas capitais, porque normalmente é onde tem um maior número de pessoas vulneráveis, de rua, que não tem essa documentação básica. Então,
essas capitais poderiam solicitar, e aí foi criado dentro da CRC um módulo específico sobre esse programa, onde nós recebíamos os pedidos dessas certidões, que essas certidões seriam enviadas e recepcionadas pela central sem qualquer custos, nem para o cartório que está emitindo, nem para o cartório que está materializando e nem para a parte. Então, foi um programa que o CNJ lançou para poder possibilitar esse acesso à documentação básica, e foi bem intensa essa movimentação no mês de fevereiro. Alice, registro civil muito movimentado esse ano, né, Alice? Porque muito. Logo em seguida surgiu o provimento 141, também do CNJ, e aí sim, revolução, né? Que alterou o provimento 37, lá de 2014, para atualizar em relação a 14382, que já tinha trazido essas previsões, mas para trazer regulamentação a tudo isso, para tratar, e você fala muito bem disso, Alice, para tratar do termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável perante o registro civil das pessoas naturais e dispor sobre a alteração do regime de bens na união estável e a sua conversão extrajudicial em casamento. Lá, quando do advento da 14382, em 2022, existiam muitas dúvidas, não é? Sobre como seria isso, como seria a operação na prática do termo declaratório e o que é que seria isso. Perante o registrador civil, né? Então, Alice, traz um pouquinho aí, uma visão geral do provimento 141 para a gente, por favor. Edilson, meu irmão! Vou tentar resumir aqui bem rapidamente. A gente sabe que a união estável, Davi, ela é um tema muito complexo, né? E a informalidade, ela causa muita insegurança jurídica. Então, o legislador, quando ele trouxe na Lei 14.382 a possibilidade do termo declaratório para formalizar, veio muitas dúvidas sobre essa competência do registrador civil em lavrar termo declaratório. Ele normatizou em âmbito federal a conversão da união estável em casamento, que já era possível, né? Desde a Constituição, do Código Civil já tinha, mas os estados, eles tinham umas normas muito diferentes uma das outras quanto ao procedimento. Então, o CNJ veio nesse provimento regulamentar a nível federal o procedimento da conversão da união estável em casamento. Veio regulamentar também a lavratura do termo declaratório, o registro lá no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, também trouxe o procedimento da certificação eletrônica na união estável, que é um procedimento administrativo que é feito perante o registrador civil, para poder comprovar a data de início e termo de duração de uma união estável, de forma que essa data e esse período conste lá no momento da conversão da união estável em casamento, ou no registro no livro E. Então, o provimento 141, ele movimentou muito o extrajudicial, e eu acho que todas as serventias, porque a união estável, ela reflete lá no registro de imóveis, ela reflete no tabelionato de notas, e essa regulamentação lá do livro E, porque a gente sabe que é um registro facultativo, então ele veio também trazer algumas complementações, que antes da vir no livro E não era mencionada, a não ser que houvesse decisão judicial, a data de início dessa união estável. Com essa alteração do provimento 141, agora é possível constar a data de início dessa união estável e o termo de duração, desde que cumpra alguns requisitos, por exemplo, através da certificação eletrônica, desde que tenha sido formalizado e a data da lavratura conhecida com a data do início, que é um pouco mais caro. Nós temos também através de decisão judicial. Então, o provimento 141, ele trouxe muita regulamentação a nível nacional, porque embora alguns estados já tratassem do tema dessa forma, outros estados não tinham essa regulamentação. Então, eu acho que, assim, do registro civil em 2023, o provimento 141 realmente foi um marco que merece esse destaque. Inclusive, no curso de união estável, a gente fala muito dele de forma detalhada, porque ele também trouxe, Davi, a possibilidade da alteração do regime de bens na união estável de forma extrajudicial. Sim. Que eu acredito que é um embrião de um futuro projeto que a gente sabe que está na iminência de sair,
que é a Sim, sim. alteração do regime de bens no casamento também de forma extrajudicial. Eu achei que foi um procedimento muito bem elaborado, com segurança jurídica. Tem situações que vai precisar ainda de uma decisão judicial, mas se na situação apresentada não oferece risco, as partes estão de acordo, é um procedimento muito seguro. Então, esse procedimento 141, provimento 141, ele veio, eu acho que, trazer um enfoque maior para o registrador civil, trazendo uma atribuição muito parecida com a do juiz, que é analisar lá a união estável, apurar informações, verificar provas para realmente constatar que aquela data declarada é a data de início, porque isso vai repercutir perante o Estado, perante a sociedade. Então, eu acho que houve até uma valorização do registrador civil, que ele se colocou numa posição realmente de profissional do direito que analisa o fato e analisa o direito. E aí ele vai decidir se Até naquele essa fato... disputa, essa entre registradores civis e tabeliães, porque, bem, há quem diga que o registrador civil estaria trazendo para si a atribuição do tabelião, mas esse não é o ponto que a gente deve até trazer aqui. Mas houve isso, não é, Alisa? Houve porque agora, pelo termo declaratório, na dissolução, é possível realizar a partilha dos bens também. Mas aí a gente teve, depois você vai falar, o provimento 146, que veio Isso. em junho de 2023, que ele veio dar uma acalmada nos ânimos, Davi. Porque aí ele trouxe lá a regra do artigo 108, ele disse assim, olha, quanto aos bens imóveis, para o registrador civil poder fazer a partilha dos bens lá na dissolução por termo declaratório, é necessário que se respeite o limite dos 30 salários mínimos. Não, Legal. quanto a bens móveis, nós não temos limites, mas quanto ao imóvel, nós temos. Então, isso veio trazer uma acalmada nos ânimos dos tabeliões de notas. Alise, excelente. Então, de forma geral, só para quem não nos acompanhou no tema da união estável em outros momentos, Alise, quais são as formas que existem de formalização da união estável? Só para você sistematizar. Então, hoje, pelo provimento 141, Davi, a forma mais segura é ou por termo declaratório perante qualquer registrador civil das pessoas naturais, por escritura pública perante o tabelião de notas também de livre escolha, e veja como se assemelham muito às atribuições, né? O registrador civil, em regra, ele tem limites territoriais. Para fazer o termo declaratório, ele não tem. Olha como se assemelha muito, e lá no curso de União Estável a gente faz essa análise de traçar esse paralelo entre as atribuições. Então, tanto para o termo declaratório, quanto para a escritura pública, existe a livre escolha, tanto do tabelião quanto do registrador civil. E também por sentença judicial. Ah, mas eu não posso fazer um contrato particular? Poder, você pode. Mas você vê, Davi, que o provimento, ele não traz nenhuma previsão mais do contrato particular, porque ele não tem acesso ao livro E, ele não vai ter acesso ao livro 3 do registro de imóveis. Então, hoje, a forma mais segura é termo declaratório, escritura pública ou sentença judicial. Legal, legal, Alise. Março, nós tivemos o provimento 142, que dispôs sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Apenas um ajustezinho lá no provimento, até então, provimento 39, acerca Um reflexo. Oi? Um reflexo maior no registro de imóveis, né? Com reflexo maior Esse no registro de provimento. imóveis, essa alteração, mas que faz parte do extrajudicial, por isso a gente Sim. trouxe aqui. Em abril, dia 25 de abril, surgiu o provimento movimentado. Falei para vocês. Provimento 143, que regulamentou a estrutura, a geração e a validação do Código Nacional de Matrícula. Importantíssimo, importantíssimo. E dispôs, então, sobre a escrituração da matrícula no registro de imóveis. Importantíssimo, Alice, porque com o surgimento do e-notariado, a gente viu lá no provimento 100
o surgimento da matrícula notarial eletrônica, que é aquele código que identifica o ato eletrônico, não é? E eu penso que a tendência é que todo ato notarial seja identificado em um momento futuro por esse código. E aqui, à luz do que aconteceu lá com o provimento 100, com as escrituras, surgiu a matrícula notarial, a matrícula notarial não, o Código Nacional de Matrícula, Davi, identificando as matrículas em um âmbito nacional, com a possibilidade de rastreio disso, né? é importante porque hoje nós temos no registro civil a matrícula do registro civil, nós temos agora a matrícula das escrituras públicas, a matrícula agora dos registros de imóveis com identificação nacional. Por quê? Porque hoje, igual você falou, hoje nós lavramos atos, nós temos uma interligação com todo o Brasil. Então, esse número é para identificar tanto no registro, a certidão do registro civil, a matrícula do registro de imóveis, a nível nacional. Sim. Então, os é atos um já número... nascem eletronicamente, não é, Alice? Então, ele vai servir também para a lavratura dos atos agora de forma totalmente eletrônica. Porque, Davi, desculpa. Não, eu, por exemplo, eu tenho lá no meu cartório. Eletronicamente, não é? Existe essa necessidade de validação disso, né? Isso. E assim, eu tenho lá o livro 1, folhas 1, termo 1. Todos os cartórios têm livro 1, folha 1. Se você pega uma certidão, livro 1, mas que cartório que é? Então, esse número, ele tem a identificação a nível do CNS, que é o Cadastro Nacional de Serventias. Então, pela matrícula, você vai conseguir identificar a nível nacional de qual cartório ele pertence. Sim. Porque quando a gente pega as matrículas, certidões mais antigas, só tem o número lá do termo, o número da matrícula. Mas aí você não sabe a nível nacional se passa só aquele número em qual cartório ela localiza. E a matrícula notarial, a matrícula do registro civil e a matrícula nacional do registro de imóveis vai servir para essa identificação a nível nacional. Maravilha, maravilha, maravilha. Em junho, alterando o provimento 37, como nossa amiga Alice já falou, surgiu o provimento 146 do CNJ também, esclarecendo os limites do termo declaratório formalizado perante o registro civil das pessoas naturais para exigir o registro do documento e também para exigir o registro do documento público estrangeiro. Esclarece para a gente, Alice. Bom, a gente já tinha comentado anteriormente que o provimento 146 ele veio para alterar 141, né? Sim. A respeito principalmente daquele embate que nós tínhamos em relação à partilha de bens feita lá perante o registrador civil. Então, a principal alteração dele foi por o limite dos 30 salários mínimos na partilha lá feita no termo declaratório. E ele também trouxe algumas regras a respeito da união estável realizada no exterior, tá? Que também o provimento 141 veio normatizar o registro da união estável realizada no exterior, perante consulado, perante autoridade estrangeira. Porque hoje a gente sabe que nós temos muitos brasileiros que moram no exterior. Então, o provimento também veio trazer uma regulamentação a nível nacional. Nós temos o provimento 155, que é mais antigo do CNJ, que trata da legalização dos documentos estrangeiros do registro civil, no registro civil. E o provimento 141 e 146, ele veio também complementar, porque agora ele veio falar da união estável no exterior. Só para reforçar, Liz, a justificativa em relação ao 146, essa questão na partilha, escritura pública, 30 salários mínimos, à luz do 108 do Código Civil, que diz que acima de 30 salários mínimos, a transmissão imobiliária deve ocorrer por escritura pública, né? Em 13 de julho de 2023, surgiu a alteração do programa Minha Casa Minha Vida, de outras providências. É uma lei extensa, tem diversos pormenores, mas trouxe alguns ajustezinhos em relação ao programa, alterando ali a 6.015, 4591, dando alguns detalhes, né?
Para notas e registro civil não vejo tanta relevância, mas para registro de imóveis, sim, não é algo que aconteceu no Extra. Em julho, Alice, surgiu, em 27 de julho de 2023, o provimento 148, que disciplinou a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça como agente regulador dos operadores nacionais de registros públicos e de outras providências. O objetivo surgiu a 14382, trazendo essa previsão, 14382 de 2022, trazendo essa previsão de interligação, serviços registrais de forma eletrônica, previsão dessa central, de um operador nacional. No começo do ano, provimento, já iniciando o ano, provimento regulamentando tudo isso. E então, o provimento 148 veio para disciplinar exatamente a atuação do CNJ diante desses operadores, dessas figuras, dessas entidades que organizariam esse serviço eletrônico registral. E aí, como um grande avanço, uma grande revolução, surgiu o provimento 149, em 30 de agosto de 2023, trazendo o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Foro Extrajudicial, que regulamentou os serviços notariais de registro. A gente sabe que o objetivo foi realmente consolidar tudo que já existia. Deixe-me só ajustar aqui o meu carregador, viu, Alice? O objetivo foi consolidar tudo que já existia. São muitos provimentos, né? Vejamos, grande parte desses provimentos do CNJ envolve a atuação extrajudicial. E provimento 39, indisponibilidade de bens, muita coisa sobre registro civil, provimento 100, são diversos provimentos, 61, são diversos provimentos. E então, uma dificuldade que o operador do extrajudicial ainda enfrenta é a diversidade de entendimentos, porque a gente sabe que fiscaliza o serviço de notas de registro o Poder Judiciário local de cada unidade federativa, e o Conselho Nacional de Justiça traz essa regulação em um âmbito nacional, mas é uma dificuldade que se enfrenta ainda. Então, existiam provimentos, ainda existem, em discordância do que o CNJ falava, enfim. Então, com o objetivo de trazer o norte, de consolidar tudo aquilo que já existia acerca do extrajudicial, e de dar realmente uma baliza aí para o profissional do direito, o advogado e também os cartórios, os titulares, os prepostos dos titulares, né? Surgiu então o provimento 149 do CNJ. O provimento 149 não é a mera transcrição dos outros provimentos, mas ele faz um grande aproveitamento daquilo que ainda pode ser aplicável, porque na história dos provimentos um ia alterando o outro, então não fazia sentido ser simplesmente essa transcrição de tudo que já existiu, mas é uma compilação de tudo que ainda pode ser aproveitado, não é, Alice? E todos esses provimentos que nós estamos falando hoje, eles estão consolidados lá no provimento 149, então facilita inclusive o acesso, porque antes você tinha que ficar lembrando o número do provimento para achar. Então, na dúvida, vai no 149, que ele está sempre sendo atualizado com os novos provimentos que vão chegando. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Vamos fazer nosso encontro em 2024, por favor, hein? Cobrando aqui publicamente para não ter erro. Exatamente. Como já houve, né? Surgiu 149. Bom dia, Esther. Bom dia. Como já houve o 149 e logo em seguida já houve o seu ajuste. Né? Alice, em 4 de setembro de 2023, foi instaurada a Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil. E muitos estão
estão sendo os debates, né? Tem existido as audiências públicas. Maravilha, Guilherme, maravilha, show, show. Vamos falar aqui, vamos falar aqui. A Lise, Guilherme, vou pedir a Lise passar seu WhatsApp para mim, tá? Para a gente conversar lá. E essa reforma do Código Civil tem total influência no extrajudicial, né, Lise? A gente trata diretamente com os temas de família, sucessões, todas as variações, todos os pormenores que família e sucessões podem trazer, questões do imobiliário, questões dos tipos de contratos, não é? Compra e venda, doação. Então, tem existido muitas discussões, questões do direito digital, não é? Da proteção de dados. Então, a gente tem que estar atento às coisas que vêm por aí. E a gente sabe vários temas que estão sendo discutidos, como, por exemplo, a renúncia ao direito concorrencial por meio de pacto antinupcial ou na união estável, se pode existir, se não pode, e diversos outros Discussão, Davi. Oi? Discussão, inclusive, que hoje a gente tem aquele grande debate se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Mas uma das propostas... O cônjuge é herdeiro necessário, né? E uma das propostas de alteração do Código Civil é, inclusive, retirar o cônjuge como herdeiro necessário. Sim. Tá? Então, assim, essa discussão vai acabar ali, porque se o cônjuge for excluído, o companheiro também, aí não tem mais nem discussão, né? Sim. Porque a gente vê que a sociedade hoje mudou muito. Então, quando se colocou que o cônjuge era herdeiro necessário, a visão de família era uma. Hoje a gente sabe que a visão de família é outra. Então, tem muito tema que vai refletir muito lá no direito das sucessões, no direito de família, que a gente precisa ficar acompanhando. Beleza. Alice, eu não sei como é que tá teu tempo. A gente já passou dos 30 minutos e tem alguns outros tópicos bem interessantes. Passa ele, Davi. Não sei se a gente deve fazer a parte 2 do nosso encontro, porque aí a gente trata dos temas da adjudicação compulsória. Eu acho que seria interessante, né? Vamos deixar então para a próxima live a parte 2, isso. Semana que vem é dia 3 de janeiro. Acho que seria legal. O que é que você acha? Apesar de que a gente já fez um programa de lives, né? Mas aí depois do dia 3 a gente começa com aquele programa. O que é que você acha? Fechou? Também. Ou depois a gente conversa se vai ter outro dia disponível. Outro dia. Maravilha. Para fazer a parte 2. Isso. Vamos sim. Legal. Combinado. Legal. Alice, tem muita interação, né, Davi? Esteja novamente conosco toda quarta, às 7h30 da manhã, nesse papo descontraído, nessa conversa do Extra, que a gente cresce muito, que a gente... Salomão já dizia que na multidão de conselhos, a sabedoria, e então vendo a percepção dos outros, né? Às vezes eu tenho uma percepção, a Alice tem outra, essas coisas, essas percepções se complementam, alguém comenta aqui e vai acrescentando que esteve conosco. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de ano maravilhoso. Vocês puderam ver que o extrajudicial é sempre muito movimentado. O profissional do extra precisa se qualificar sempre, precisa estar antenado sempre, porque os desdobramentos de tudo isso que a gente conversou aqui cai na porta dos cartórios, cai na nossa mesa e a gente precisa dar soluções àqueles que nos procuram. Um cheiro grande no coração. Davi, Alice, minha amiga, obrigada. Deus abençoe. Obrigada, viu, Davi? Obrigada, pessoal. Até ano que vem. Feliz ano novo. Fechou. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.